estudante do 7º semestre de Engenharia Química. Durante a graduação, eu aproveitei bastante as oportunidades que apareceram, né? E eu continuo aproveitando. Eu acho que a gente nunca pode parar de procurar coisas novas para fazer. Então, eu já fui estagiária em indústria de alimentos, eu já fui estagiária na área da garantia da qualidade e também de controle de qualidade. Eu já fui vice-secretária do diretório acadêmico, mas foi por um período bem curto, assim, mas foi uma experiência diferente. Eu já fui bolsista de iniciação científica, na área de alimentos também, com o professor Jander. Eu já participei de projetos de ensino, como em organizações de eventos, como aquelas noites de palestras que a gente teve ano passado, vocês não estavam aqui ainda, mas a gente fez. Foi bem legal. A gente também organizou uns webinários esse ano, que era o jeito que a gente tinha de passar palestras para vocês. E eu também ajudei na organização da primeira semana acadêmica da engenharia, que a gente teve uns 2 anos atrás, acho que foi. E também participei da organização do Simpósio de Energia e Meio Ambiente, que é o SEMA, que a gente também teve no campus. Eu fiz uma mobilidade internacional para participar de um projeto multidisciplinar que chama La Passion, que ia ter aqui em Pelotas esse ano, mas acabou não tendo por causa da pandemia. Foi em Montevidéu, no Uruguai. Essa experiência ela foi muito legal, porque eu aprendi muita coisa diferente, principalmente porque eu não sei falar espanhol, né? Então, foi bem desafiador. Eu convivi lá com estudantes de Portugal, da Espanha, do Chile, do Uruguai. E também a gente participou nesse projeto com vários cursos. Foi psicologia, arquitetura, design, engenharias em geral, engenharia elétrica, engenharia química, acho que era só eu e a Gabi que fomos aqui de Pelotas. E também tinha até medicina. Então, era das mais diversas áreas. Tipo, é muito legal trabalhar com áreas diferentes da tua, porque tu aprende muita coisa diferente, tu vê as coisas de uma outra perspectiva, que às vezes tu não consegue enxergar como estudante de engenharia. Então, é bem legal. Eu também aproveitei bastante para me desenvolver na função das soft skills, né? Melhorei a minha comunicação, trabalho em equipe, organização, gestão de tempo, entre diversas outras coisas. E em seguida que eu voltei do Uruguai, eu fui convidada por alguns colegas para dar início ao processo de fundação da Equalize Engenharia. E desde então eu sou diretora de gestão de pessoas. Bom, uma das funções da diretoria da gestão de pessoas é trabalhar no recrutamento e seleção de novos membros. E é por isso que eu estou aqui vindo falar para vocês como diretora de gestão de pessoas, né? Não que eu seja expert no assunto, mas eu já passei por essas experiências que me trouxeram vários aprendizados. Então, eu também quero explicar para vocês de onde que a gente tirou as ideias para o processo seletivo, que não foi tipo, tirei da cabeça, vou fazer assim. Não, a gente fez uma pesquisa e fez a estruturação dele a partir dessa pesquisa. Então, a Equalize Engenharia já passou por 2 processos seletivos. O primeiro aconteceu de maneira presencial no ano passado. Ele teve 2 etapas. A primeira era a gravação de um vídeo de apresentação, em que a gente pedia que a pessoa se apresentasse, falasse qual era seu nome, semestre, idade, o que ela entendia sobre empresa júnior, porque era uma coisa nova no nosso curso, né? E também tinha que responder a seguinte pergunta: por que tu acha que tu pode contribuir para a Equalize Engenharia? No caso, em função de soft skills, de perfil, entre outros. Só das experiências que teve, que podia agregar alguma coisa para a nossa equipe, né? Depois da etapa de vídeo, a gente fez uma dinâmica de grupo. E essa dinâmica, essa etapa, não foi a gente que fez, na verdade. Eu estava conversando um dia com uma amiga minha, falando, a gente precisa fazer uma dinâmica de grupo para dar uma selecionada no pessoal, e eu não faço ideia de como faz isso. E ela disse, bom, eu participo do PET, que é o Programa de Educação Tutorial, ali da Psicologia da FURG, e a gente faz esse processo de dinâmica de grupo para as empresas juniores da FURG. E eu disse, tá aí, vocês não podem fazer pra gente também? Aí a gente fez uma parceria com elas, e elas fizeram pra gente. A gente não teve nada de envolvimento nessa etapa, elas pediram pra gente não ficar junto, pra ser mais impessoal, porque a gente acaba que conhece as pessoas que se inscrevem, porque fazem parte do curso, são nossos colegas em algumas cadeiras, né? Então, elas fizeram todo esse trabalho pra gente, a gente teve uma conversa antes, a gente explicou mais ou menos o que cada cargo fazia, para a questão de ver qual era o perfil que era mais desejado em cada cargo, para elas fazerem essa avaliação para a gente. No primeiro processo seletivo, a gente não fez entrevista. Só que a gente achou que era necessário nesse próximo que a gente fez esse ano. A gente acabou não fazendo, a gente não tinha muita experiência, a gente fez só essas 2 etapas.
E aí, conversando com o pessoal, a gente achou que era necessário fazer a entrevista, até porque nesse processo seletivo tinha muita gente que a gente nunca tinha conversado, então a gente queria conhecer as pessoas, né? Então, nesse processo seletivo online que a gente fez, foi agora no mês de outubro, a gente repetiu a ideia do vídeo, a gente pediu um vídeo de apresentação, que tinha que ter no mínimo 1 minuto e 30 segundos e no máximo 3 minutos, e aí a gente pediu de novo para se apresentar, falar qual era o nome, o semestre do curso, a idade, o que esperava da empresa júnior, nesse caso, não o que conhecia da empresa júnior, a gente mudou um pouquinho o tema, e a gente perguntou também por que a pessoa pensava que ela devia ser escolhida para fazer parte da nossa equipe. Aí, essa etapa de dinâmica de grupo, a gente teve participação. Mas, de novo, a gente não foi sozinho. A gente conseguiu parceria com uma estudante de psicologia, que teve uma reunião com a gente debateu bastante o que a gente podia pedir, o que a gente podia fazer, e como é que a gente ia avaliar o que a gente estava fazendo, né? E ela nos ajudou nessa questão. Ela também tem experiência na área de psicopedagogia, então ela é bem didática, assim, ela nos ajudou muito, nos trouxe muitas ideias boas, e também a gente foi discutindo, e a gente dava uma ideia, ela dava uma complementada, e aí a gente acabou estruturando nesse nosso processo seletivo. Então, depois, ela participou junto da avaliação com nós, ela observou e tal, até na questão de que a gente conhecia muita gente que estava inscrita, e ela não conhecia ninguém, então ficava bem, não ficava nada pessoal, assim, a gente não tinha aquela coisa de, já conheço o fulaninho, já sei alguma coisa dele, ela 100%, assim, não conhecia ninguém, então ajudou bastante na imparcialidade do processo, né? E aí, por último, a gente realizou a entrevista virtual também, a gente fez uma sala no Meet, marcou o horário com o pessoal individualmente para conversar, e ela também nos ajudou na questão de quais as perguntas a gente ia fazer, e a gente usou esse espaço foi bem breve, assim, foi muito rápido, até o pessoal estranhou que era muito rápido a entrevista, e a gente fez algumas perguntas mais específicas para conhecer o pessoal mais mesmo. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que pedir um vídeo de apresentação, né, que é uma coisa tão ruim e tão chata de fazer? A gente se inspirou em processos seletivos de empresas seniors, que a gente observou que processo seletivo de estágio, eles já pediam um vídeo de apresentação. Então, eu trouxe como exemplo aqui para vocês para mostrar, né, que a gente não tirou da cabeça a ideia do vídeo. No caso da Kraft Heinz, esse ano, eles pediram um vídeo de 1 minuto e tu tinha que falar nesse vídeo o que faz a tua vida deliciosa. Então, assim, não era tipo, se apresentar e tal, não, era uma coisa mais viajada, digamos assim, né? Tu tinha que saber falar, tem que ter essa desenvoltura para conseguir construir um vídeo com esse conteúdo, né? Então, para o pessoal que hoje já foi um treino. Até porque a questão de gravar um vídeo, a gente pensa, gravar um vídeo, tem gente que diz que acha que é fácil, mas vocês podem perguntar para os colegas que participaram que não foi tão fácil assim quanto eles pensaram que ia ser. No processo seletivo da Ambev, eles pediram um vídeo de até 2 minutos e que deveria responder as seguintes perguntas. Para ti, o que é a ser além dos rótulos? E também eles pediam para tu contar uma situação onde tu criou, desenvolveu ou implementou algo. E aí para tu falar o que foi e como foi. Então, assim, gente, em 2 minutos, a gente não consegue falar quase nada. A gente pensa, 2 minutos é muito tempo. Não, é muito rápido. Quando vê, já acabou o tempo. E um outro exemplo é o do Grupo Boticário, que também teve uma etapa de vídeo no processo seletivo desse ano, para estágio também, que pedia um vídeo de no máximo 1 minuto, que tu contasse uma situação em que tu vivenciou uma ou mais de uma das essências do Grupo Boticário na prática, quando tu enfrentou algum desafio. E quais foram os resultados que tu alcançou e como que o teu protagonismo fez diferença nesse processo. E as essências, nesse caso, é o jeito de ser e agir das pessoas envolvidas na companhia. Então, eles te davam lá um link que tu entrava para conhecer as essências, para ver o que era, e tu tinha que encontrar que mais se adequava com o teu perfil para tu conseguir contar essa história. Então, assim, a gente pensou em trazer isso porque é uma experiência já para quem participa, para quem passa por esse processo, e não só nos processos de estágio, eles pedem esse tipo de coisa, mas também nos processos trainees que a gente consegue se inscrever depois que a gente se forma na faculdade, né? Então, o caso foi assim, não era para complicar, era para ajudar mesmo.
E aí, então, aqui eu trago para vocês a importância do autoconhecimento. Como é importante se conhecer para conseguir falar da gente na hora de gravar um vídeo, né? Para contar a história da gente, ou o que for que eles pedirem, né? Todas as etapas do processo, na verdade, não só para construir o vídeo, depois, na hora de eles te entrevistarem, na hora de fazer uma dinâmica, tu tem que te conhecer, tu tem que saber contar a tua história, tu tem que saber o que falar, né? Então, a gente tem que saber contar nossa história, como eu disse, porque quem melhor do que nós mesmos para falar da gente, né? A gente que sabe tudo que a gente passa, a gente que sabe as histórias que a gente passou e qual foi o proveito que a gente tirou das situações que a gente passou para conseguir passar para o pessoal a experiência, e entre outras coisas. E também é importante a gente conhecer os nossos pontos fortes e fracos para entender como é que a gente pode colaborar na empresa que a gente quer trabalhar. E também quais os aspectos que a gente deve melhorar para conseguir executar o trabalho da melhor forma possível. É muito importante isso. E também, quando a gente sabe dos nossos valores, a gente entende qual é o nosso propósito e também a gente vai saber onde é que a gente quer chegar. Aí, então, eu trouxe um presentinho para vocês, que é uma indicação de um curso online gratuito, que é sobre autoconhecimento. É autoconhecimento na prática, da Fundação Estudar. Nele vocês vão aprender um pouco da teoria e vão colocar na prática o autoconhecimento. Esse curso, ele é estruturado para durar umas 4 semanas, dá para fazer mais rápido, mas tu tem no máximo 4 semanas para fazer ele. E eles te trazem algumas tarefas e algumas atividades que, eles te ensinam, eles te falam sobre o autoconhecimento, a importância e tudo mais, mas aí na hora de, tu tem que praticar isso, né? Porque não adianta, às vezes, tu sabe a teoria, tu sabe como é que funciona, mas tu não pratica. Então, tem que aproveitar esse momento para fazer essa prática. Então, assim, dica de ouro para vocês fazerem nas férias. Assim, vocês vão ter mais tempo livre, vocês vão lá e fazem o curso, vocês já vão estar trabalhando no autoconhecimento de vocês desde cedo. Daí depois vem a etapa de dinâmica de grupo, né? Aí a gente fica se perguntando o que é avaliado nessas dinâmicas de grupo, o que eles ficam olhando, porque assim, o pessoal que participou da primeira dinâmica foi engraçado, que como a gente não estava junto, a gente não sabe bem como é que foi, mas eles contam, eles dizem assim, as gurias estavam com aquelas pranchetinhas no braço, e a gente estava fazendo as coisas, discutindo, e elas estavam só caneteando a gente, né? Então, eles estavam sempre debochando que não sabiam, não faziam ideia do que elas tinham escrito naquela pranchetinha, mas que estavam sempre observando o que eles estavam fazendo, né? Mas, enfim, a dinâmica de grupo, ela serve para avaliar alguns pontos, como, por exemplo, as competências que são esperadas pela empresa, a tua postura, o jeito que tu interage com as pessoas, né? E também, eles querem saber quanto tu pesquisou sobre a empresa. Quanto tu sabe sobre os serviços que ela presta, ou sobre o produto que ela vende. Às vezes eles colocam essas coisas no meio para ver se realmente tu sabe o que a empresa faz. Então, algumas dicas, né, para ir bem na parte da dinâmica de grupo. O autoconhecimento, né, para a gente conseguir saber quais são as nossas forças e quais são as nossas oportunidades de melhoria. A questão da participação, vocês têm que ser participativos, né? Se tu só observa o que eles estão fazendo, não adianta, porque tu tem que interagir com as pessoas de alguma forma e conseguir ver como é que tu consegue ajudar o teu grupo a solucionar o problema que eles te dão na dinâmica, porque normalmente é a resolução de um problema, alguma coisa assim, ou construção de alguma coisa. E tu tem que usar essas pesquisas que tu fez sobre a empresa para te auxiliar nessa parte de dinâmica de grupo. Porque aí, às vezes, tu dá alguma ideia relacionada à empresa, algum serviço que ela faz, e aí ajuda a mostrar para as pessoas que estão te avaliando que tu sabe o que a empresa faz. E também é muito importante, além de interagir com as pessoas, saber ouvir, saber deixar as outras pessoas falarem, saber a hora que é importante tu falar e qual é a hora que é importante tu ouvir, né? Porque o trabalho em equipe é isso. Vocês têm que falar, vocês têm que dar a opinião de vocês, mas vocês também têm que saber escutar as pessoas para conseguir entrar num consenso no time, né? Também é importante organizar as ideias junto com as ideias dos colegas e também, às vezes não, vocês têm um tempo X para fazer as coisas dentro da dinâmica. Então, é importante saber gerenciar esse tempo. Quanto tempo a gente vai gastar para fazer a etapa tal, a etapa tal e a etapa tal, para não deixar nada se perder assim, durante o processo. Daí eu falei que é importante conhecer a empresa, né?
Então, eu trago para vocês algumas ideias. Vocês podem pesquisar nos sites das empresas, normalmente é bem fácil de encontrar nos sites qual é a missão, a visão e os valores. Aqui eu trouxe o exemplo da Equalize Engenharia, né? Que a nossa missão é prestar serviços de engenharia com qualidade, agilidade e baixo custo, proporcionando melhorias e desenvolvimento às empresas e à sociedade. A nossa visão é tornar a Equalize Engenharia uma empresa júnior de referência e excelência no país, para impactar a sociedade e qualificar profissionais. E os nossos valores são inovação, proatividade, espírito de equipe, postura empreendedora, qualidade contínua e comprometimento. Então, quando vocês se candidatam a uma vaga para uma empresa, vocês façam essa pesquisa, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores da empresa, quais são as características que a empresa valoriza, né? Então, é importante para ver também se tu tem o perfil para trabalhar na empresa. É importante vocês terem esse conhecimento, porque quando vê, a empresa tem um perfil que não tem nada a ver contigo. E aí tu não vai te sentir confortável no teu ambiente de trabalho. Então, essa pesquisa, ela é importante tanto para tu passar no processo seletivo, mas também para o teu futuro, porque não adianta depois tu trabalhar num lugar onde tu não se sinta bem, né? Tem que saber se faz sentido para vocês trabalhar numa empresa que faça aquele produto ou preste aquele tipo de serviço. A etapa da entrevista. Vou tomar uma aguinha que minha garganta secou. Nessa etapa, é a hora que tu tem para conversar com o teu avaliador, né? É uma conversa estruturada, que ela é guiada por perguntas elaboradas para entender o que o profissional tem de melhor e de que maneira ele trabalha. Então, também é avaliado se o candidato está alinhado à cultura da empresa, porque às vezes, como eu falei, daqui a pouco tu não te alinha à cultura da empresa, aos valores dela, mas às vezes isso é observado durante o processo seletivo, né? Então, nessas etapas, todas elas vão fazendo uma construção assim para as pessoas verem se vocês realmente se encaixam naquele lugar, né? E também para saber o porquê que tu quer trabalhar lá. A entrevista ela não é uma receita de bolo, né? Mas se tu tiver um bom autoconhecimento, se tu estudou sobre a empresa e se tu estiver seguro, vocês vão passar pelo processo de uma maneira bem tranquila e bem natural, né? O estilo da entrevista ele depende de cada empresa. No caso da Equalize Engenharia, a gente estruturou algumas perguntas para conhecer melhor os candidatos, né? E entender se eles entendiam bem o que fazia uma empresa júnior, quais eram os serviços que a gente prestava. Também, e conversando com alguns colegas que participaram dos processos seletivos dessas empresas que eu citei, da Ambev, a Ambev é um caso que a gente teve 2 colegas do curso que foram selecionadas para ser estagiárias no ano que vem, e conversando com uma delas, ela me disse que algumas perguntas que eles fizeram durante a etapa de entrevista foram semelhantes às perguntas que a gente fez na nossa etapa de entrevista. Eu fiquei muito contente de saber disso, que a gente está sabendo disso, né? Então, uma das perguntas foi, o que te motiva? Você tem que estar preparado para responder esse tipo de pergunta, né? Então, por isso que é importante praticar o autoconhecimento. E aí aqui eu trouxe algumas dicas. Como é que eu descubro onde tem estágio, as oportunidades, quando é que tem processo seletivo aberto e tal? Eu indico fortemente o LinkedIn. O LinkedIn tem muita coisa boa. Vocês descobrem muita coisa lá, processo seletivo é anunciado. Vocês também conseguem fazer uma rede de contatos muito boa, vocês conseguem se conectar com gente de todo mundo, então é bem legal. Eu mesmo tenho gente de tudo que é canto. E também tem uns sites como a Gup, Vagas.com, Companhia de Talentos, 99 Jobs, entre outros. Eu citei os que são mais conhecidos, né? Por exemplo, a Gup fez o processo seletivo da Ambev, do Grupo Boticário e da Kraft Heinz, que foram os exemplos que eu trouxe. Eu sei que a 99 Jobs fez da Coca-Cola e a Companhia de Talentos acho que fez da Nestlé, se eu não me engano. Então, nesses sites vocês conseguem se inscrever e também ter todas as informações sobre quais são as etapas do processo, de que período até que período é o processo seletivo, né? E também algumas empresas, elas têm uma área de trabalho conosco, então tu consegue anexar o teu currículo lá, e aí eles ficam com o teu currículo no banco de dados e quando tiver alguma oportunidade que se encaixe com as tuas atribuições, né, eles entram em contato.
E a dica é, vocês pesquisem, né? Tem que pesquisar. Pesquisem no Google, processos seletivos de empresas abertos. Aí vai chover de processo seletivo aberto. Mas normalmente, assim, ó, eu não sei direito no início do ano qual é o período que tem aberto, mas eu sei que lá pela metade do ano, metade para o fim, na verdade, ali por setembro, outubro, tem bastante processo seletivo aberto. E normalmente eles fazem o processo seletivo para tu começar a trabalhar no outro ano. E também, assim, normalmente eles pedem alunos dos 2 últimos anos da graduação. Mas aí tem que ver, né? Tem que ir lá nos requisitos da vaga para ver se é realmente isso. Mas é bom de pesquisar para ver se... Porque às vezes tem algumas empresas também que fazem os estágios de verão, que aí tu não precisa estar necessariamente nos 2 últimos anos. Eles pedem nos 2 últimos anos, eu acredito que é mais pela questão de contratação posterior, né? Porque se tu tá fazendo teu estágio lá no final do curso, é mais fácil para eles te efetivarem depois que tu termina o teu estágio. E aí tá assim, ó, nesses processos seletivos que tem nessas plataformas, nesses sites que eu falei, como a Loop, vagas.com, Companhias de Talento, eles pedem teste de lógica muitas vezes, algumas pedem teste de inglês, né, porque algumas têm o inglês como pré-requisito, e algumas fazem os testes de fit cultural. O fit cultural nada mais é do que tu responder algumas perguntas, tipo assim, eles te dão uma lista de coisas e tu vai avaliando o que faz mais sentido para ti, tipo, tem uma situação tal, como é que você se comportaria numa situação assim? Aí eles te dão várias alternativas e tu vai colocando lá, e aí daqui a pouco tu não te alinha com a empresa e aí tu nem passa para a próxima etapa, né? O processo seletivo da Ambev a etapa de teste de lógica foi bem legal, porque eles fizeram tipo, eles fizeram como se fossem os stories no Instagram, sabe? Tu ia clicando, ia passando os stories, aí eles passavam um vídeo falando sobre, sei lá, sobre o processo de fabricação da cerveja, sobre a história da empresa, alguma coisa assim, e aí no final desses stories tinha um testezinho para tu fazer. E era tipo um joguinho, era uma coisa bem dinâmica, assim, não era aqueles testes de lógica que são super teóricos e que tu não entende nada do que tu está fazendo, porque tem uns que são assim, né? Mas é assim, depende muito de cada empresa, depende muito assim. Esse ano eles estavam bem flexíveis, eu não vi muitos processos seletivos pedindo inglês como pré-requisito, mas tem algumas empresas que continuam pedindo. Então é importante estar preparado para esse tipo de coisa, né? Então, assim, como eu disse, alguns processos seletivos, eles pedem que tu esteja no final da tua graduação já. Mas tem algumas empresas que aceitam gente mais do início. Então, mesmo que vocês não vão participar dos processos seletivos agora, vocês já comecem a se preparar para isso, né? Já vão estudando. Sei lá, tem uma empresa que eu gosto muito, que eu adoraria trabalhar lá. Já vai pesquisando sobre a empresa, vai acompanhando ela ao longo do tempo que tu está no curso, que com certeza vai ser importante para tu participar do processo seletivo depois. Então, as minhas dicas estejam preparados, né? Busquem experiências fora da sala de aula, se capacitem, encontrem algo que vocês gostem de fazer. Sei lá, fazer estágio, ser do diretor acadêmico, fazer iniciação científica, participar da empresa júnior, fazer monitoria, sei lá, achem alguma coisa que vocês gostem de fazer. Até assim, acho que eu não vou gostar de fazer, mas tenta. Quando vê, tu gosta, sabe? Às vezes a gente é meio preconceituoso, acha que não vai gostar de fazer alguma coisa, vai lá e faz e acaba gostando. Então, experimentem as experiências, façam de tudo e busquem coisas para fazer. Não se atentem só aos conteúdos da sala de aula. E pratiquem o autoconhecimento, né? Façam um curso da Fundação Estudar, sei lá, tem profissionais capacitados para isso, tem terapeutas que têm o foco em carreira, em autoconhecimento, nessa questão aí na área profissional. Já ouvi várias pessoas falando que fizeram e que deu super certo, que foi muito bom, que super recomendam. Então é bem bom. E também elaborem um bom currículo. Tem muitas empresas que não pedem currículo nesses sites que eu falei para vocês, que tu só tem que digitar suas informações pessoais, sei lá, a tua formação, quais são as tuas experiências profissionais, ou, às vezes pedem para tu falar de alguma experiência que tu teve, eles perguntam, muitas vezes, se tu já fez intercâmbio, se tu já participou de empresa júnior, se tu já foi diretor acadêmico, eles pedem, e é bom vocês terem isso escritinho, assim, escrevam no Word, sei lá, e tem um salvo, caso precisem para algum momento, vocês já têm tudo assim, bonitinho.
E o currículo também, mesmo que algumas empresas não peçam, tem outras que ainda seguem pedindo. Então, é importante ter um currículo bem estruturado, que aí vocês vão estar preparados para tudo, né? E aí, aqui eu trouxe as soft skills mais requisitadas segundo a revista Forbes. Eu fui pesquisar quais eram as mais requisitadas para trazer para vocês, né? E, para quem não sabe, as soft skills, elas são habilidades subjetivas, que são de difícil identificação, e elas são relacionadas à inteligência emocional das pessoas. Essas capacidades, elas são adquiridas por meio das experiências vivenciadas ao longo da tua vida, que é diferente das hard skills, que é as coisas que a gente aprende na faculdade, fazendo curso, e nos empregos também, que às vezes a gente se capacita tecnicamente trabalhando, né? E as hard skills, elas são específicas para cada área. As soft skills, elas são importantes para qualquer área de atuação. Então, a primeira é a comunicação efetiva. Uma boa comunicação, ela vai muito além de tu falar a mesma língua da pessoa. Ela inclui a transmissão e a interpretação das ideias de uma forma que tu consiga passar para outra pessoa exatamente o que tu está querendo dizer. E quando isso ocorre, a pessoa vai se tornar capaz de conversar com os mais diversos públicos. E a comunicação não é só falar, é saber ouvir também, ouvir atentamente, é tu saber escrever bem, é tu saber te portar em diferentes situações, entender o que está sendo dito e ter a capacidade de realizar os trabalhos em equipe. Então, em resumo, não adianta só tu falar bem. Tu tem que ser um bom líder e ter um bom poder de persuasão. É bem importante isso, vocês desenvolverem a liderança de vocês também para conseguir se comunicar de maneira mais efetiva. A questão do pensamento criativo também é importante. Algumas pessoas, elas são criativas por natureza. E em algumas outras pessoas têm mais dificuldade de desenvolver esse senso criativo, né? Mas ela é muito importante para que tu consiga trazer ideias para a tua equipe, né? Ter uma facilidade na elaboração de solução de problemas, né? E também para trazer inovação para a empresa. E essa criatividade, ela pode ser construída por meio de conhecimento sobre um determinado assunto, até na própria experiência profissional. E depois tem a resiliência também. A resiliência é uma soft skill muito importante para momentos de crise, como o que a gente está passando agora, né? Porque ela é a capacidade de a gente se recuperar depois de enfrentar alguma adversidade. Mais do que força, é algo que exige uma certa maturidade psicológica. A pessoa que tem essa característica, ela consegue lidar com problemas e se adaptar a mudanças e também a resistir a fortes pressões. Outra soft skill que é importante é a empatia. Ela é importante principalmente para os líderes e para os gestores, porque ela é a capacidade de te colocar no lugar de outra pessoa, de forma que tu consiga compreender o que a pessoa está passando e praticamente sentir a mesma coisa que ela está sentindo. Então, ela é importante para essa relação entre líderes e funcionários. E em relacionamentos nos quais existe uma forma de hierarquia ou liderança, se colocar no lugar do outro faz com que tu tenha uma gestão mais aberta e mais humana. Ela é uma chave muito importante para quem quer trabalhar com gestão de pessoas. E ela também é uma soft skill importante para se tu tiver que te relacionar com clientes. Porque se tu entender o que o teu cliente quer, tu vai conseguir fazer com que a empresa consiga atender ele da melhor forma possível. Também tem a liderança, que eu já tinha falado anteriormente, né? A liderança, ela possibilita que o profissional seja muito mais que um bom funcionário. Ela é praticamente impossível que tu seja um bom líder sem tu saber te comunicar bem, sem que tu tenha facilidade para trabalhar em equipe, sem que tu tenha empatia ou criatividade. Conquistar a liderança faz as pessoas trabalharem como um time, assumirem responsabilidades e conseguirem explorar o melhor das pessoas. O mercado precisa de líderes proativos que sejam capazes e independentes o suficiente para darem conta do recado, para conseguirem fazer um bom trabalho. E aí, por último, eu falo na ética no trabalho. Pessoas éticas no trabalho, provavelmente elas não aprenderam a ser éticas nos livros, na faculdade, ou em cursos de especialização, ou em treinamentos. É um tipo de soft skills que as pessoas carregam e desenvolvem ao longo da vida, por mais subjetivo que isso pareça. Ela é um aprendizado da vida e engloba tanto a postura em relação à pontualidade, quanto a responsabilidade com o trabalho em geral. É um conjunto de valores que nem todo mundo tem.
essa habilidade ela pode ser perdida no meio profissional por causa do ambiente tenso, que às vezes gera uma competitividade entre os colegas, e aí gera individualismo e egoísmo. Bom, gente, eu já falei demais, e eu convidei o Daniel e a Carol para falarem um pouco do processo seletivo, como é que foi para eles, porque eles participaram do processo seletivo da Equaliza agora há pouco tempo, e agora eles estão trabalhando com a gente. Então, boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouquinho como é que foi para mim, porque desde que o pessoal veio, lá no início do semestre se apresentar, eu sempre falei que eu queria fazer parte da empresa júnior. E aí, quando surgiu o processo seletivo, ali em outubro, eu pensei assim, nem pensei duas vezes, bah, vamos fazer, vamos pegar e agarrar essa oportunidade. Só que quando eu olhei assim a primeira etapa, eu falei, bah, o vídeo é fácil de fazer, como a Sabrina disse. Mas na hora de gravar, nossa senhora, eu levei, sem brincadeira, acho que foi 5, 6 horas para conseguir fazer um vídeo de 2 minutos, que o meu vídeo é de 2 minutos. E aí eu gravava, aí eu assistia, nossa, isso aqui ficou ruim, isso não ficou bom, a imagem ficou ruim. Aí tinha ruído aqui, tinha ruído ali. Nossa, aí foi. O vídeo foi muito desafiador, porque essa primeira etapa foi. Tu quer deixar uma boa impressão, né? Aí tu fica pensando, o que que eu vou falar? Como é que eu vou me importar? Tipo, e eu não conhecia o pessoal que estava dentro da Equalize, então era algo totalmente diferente, algo que eu tinha que interagir de uma maneira que eu me expressasse bem. Aí foi muito desafiador essa primeira etapa, porque foi o primeiro processo seletivo que eu fiz. Eu nunca tinha feito um processo seletivo, então foi, mas foi algo muito enriquecedor, assim. Aí quando eu vi que foi aceito no processo seletivo, foi muito, bah, eu fiquei muito feliz. Aí passou para a etapa da dinâmica. Nossa, na dinâmica, tu entra, assim, a sala tinha o pessoal, e aí tu começa a ver. Pessoal, eu nunca tinha conversado, eu nunca. A metade do time que tá dentro agora, eu nunca tinha nem dado um oi, assim, não conhecia o pessoal. Tem os meus colegas aqui do primeiro semestre, sim, mas o restante, aí a gente foi dividido em grupos, e a gente teve que criar um produto. Eles deram 5 imagens para a gente criar um produto e teve 10 minutos e a gente tinha que criar um produto, vender o produto em 3 minutos. Aí a gente olhou as imagens assim e pensou, putz, e agora? A gente não se conhece, a gente nunca interagiu, como é que a gente vai conseguir, como é que a gente vai elaborar ideias, como é que a gente vai pensar, fazer tudo nesse pouco tempo? Porque, 10 minutos é bastante tempo, mas aí a gente tava discutindo até a Sabrina cortou a gente, ali isso que acabou. A gente mal e mal conseguiu, a gente deu tempo de a gente terminou assim, e aí foi. E aí, na hora de apresentar também, a gente teve que elaborar, foi tipo muito assim em cima da hora. A gente teve que elaborar o pitch, pensar no slogan, pensar numa ideia para vender, e isso eu pude perceber que despertou em mim muito o pensamento criativo, que foi um dos soft que a Sabrina falou. Eu não pensava que tinha esse pensamento criativo. Até quando eu participei do processo, eu vi, nossa, daí depois, quando terminou essa parte da dinâmica, eu disse, meu Deus, olha o quanto deu para aprender dentro da dinâmica de grupo. E o trabalho em equipe, como a Sabrina disse, teve momentos que a gente teve que falar, a gente teve que escutar, porque, querendo ou não, ali a gente estava sendo avaliado no individual e no coletivo. Então, foi extremamente importante saber ponderar esses dois. Aí, na entrevista, acho que para mim foi a pior parte, porque tu vinha assim, tu tinha as perguntas, a gente não sabia quais perguntas eram. Aí, e foi, eu lembro até hoje, foi às 11 da manhã a entrevista. Aí a gente entrou numa sala, tinha a Sabrina, o Henrique e acho que era a Bruna, né, que é a psicóloga. Aí, aí, e aí, tipo, eles ficavam só te olhando assim, faziam perguntas e tu respondia. E aí tu fica aquela tensão, meu Deus, será que tô respondendo bem? É isso? Eu não sei. Aí, e foi muito rápido, porque até o estranho disse, nossa, a minha entrevista foi muito rápida. Como assim? Não pode isso, né? E aí quando eu fui ver, e essas das perguntas realmente foi muito parecida com a entrevista de empresas grandes, que, bah, e foi muito bom. E essas frases, o que te motiva, te faz tu, não é uma resposta simples, parece que é simples, mas aí tu passa na tua cabeça, tu tem ali aquele tempo, tu não quer dar o tempo muito tempo para de silêncio, mas aí tu também não quer ficar muito tempo pensando. Então, aí tu tem que elaborar uma resposta, tu já tem que estar a importância do autoconhecimento, né?
Mas foi muito, muito enriquecedor. Foi o primeiro objetivo que esse eu vou guardar realmente para a vida. E essas soft skills que a Sabrina colocou aí, olha, eu faço pouco mais de 2 meses que estou aí. Eu posso dizer que, com toda certeza, que todas estão sendo tratadas, estão sendo construídas dentro da Equaliza. É algo que muito enriquecedor. É um processo. Eu sinto que eu mudei bastante desde que eu saí do eu antes da Ecoliza, para eu depois da Ecoliza. Uma coisa que eu tinha muito dificuldade era falar em público. Não parece, mas eu tinha. E aí com o pessoal da Ecoliza, é um time novo, é todo diferente, aí tu vai engajando, tu vai construindo, tu vai sabendo como se portar, tem momentos mais descontraídos, momentos mais, principalmente no processo seletivo, que teve um momento todo formal, que tem que saber se portar, isso foi algo muito enriquecedor para mim. Concordo com tudo. Primeiramente, boa noite. Tudo que o Daniel disse foi muito pontual e muito verdade, assim. Escolher participar do processo seletivo foi uma decisão, para mim, muito desafiadora, porque eu nunca tinha trabalhado em nenhuma empresa, eu nem sabia como é que funcionava um processo seletivo, muito menos como se gravava um vídeo, o que falar, o que portar, e eu sempre fico muito nervosa antes de fazer as coisas, às vezes eu acabo me enrolando nas coisas, e aí, assim, sobre o vídeo, eu tive que estudar muito para pensar que palavra que eu ia usar, como eu ia me expressar, porque eram no máximo 3 minutos, e 3 minutos passa voando de uma forma, no quesito gravando, passa extremamente rápido. Então, tive que estudar muito, e como eu tive no mesmo caso do Daniel, foi muito tempo para gravar, e aí tu começa a gravar, tu fala uma frase, pensa, bah, isso aí tá muito horrível, o que eles vão pensar de mim? E aí tu troca, porque tu tem que expressar quem tu é, e às vezes no vídeo fica, transparece a tua energia, o jeito que tu fala, como tu te porta, a tua postura, e às vezes tentando parecer que eu tenho uma postura de liderança, eu posso parecer arrogante, às vezes, às vezes tentando expressar qualquer outra postura empreendedora, eu posso parecer assim que eu tenho outras características que são ruins. Então, no quesito vídeo foi muito desafiador, assim, até acho que eu enviei uns 45 segundos do último tempo, porque foi assim, punk. Na dinâmica foi muito interessante, porque volta isso de como eu vou me portar, como é que eu vou demonstrar liderança sem atropelar alguém, sem querer parecer mandona, sem querer parecer assim que eu sou arrogante, e sem também não ser, sem, como é que eu posso dizer isso? Sem não expressar liderança no medo de expressar demais, sei lá, isso na hora são segundos que isso passa na tua cabeça. Para a dinâmica, eu também me preparei antes, eu estudei, eu vi vídeo, eu vi como falar, mas não no intuito de ir pronta, com tudo planejado, mas no intuito de ter autoconhecimento, saber quais são os meus valores, o que eu penso, como eu posso me portar assim, como eu posso me portar em tal situação. E isso foi, assim, muito interessante. Como o Dani disse, nessa dinâmica, a gente foi separados em grupos e a gente teve que montar um produto. E absolutamente todas as pessoas, pelo menos do meu grupo, eu acredito que de todos os outros também, tava todo mundo muito motivado, todo mundo muito empolgado, então foi uma dinâmica assim excelente, foi muito divertido fazer, como o Dani disse também, ali no momento. Se eu não tivesse passado para a Equaliza, já no processo seletivo eu teria enriquecido em conhecimento em vários pontos que antes eu nunca tinha parado para pensar sobre, sei lá, sobre mim mesma, sobre como eu me portaria. E isso é algo extremamente interessante, sim. Eu acho que eu já falei sobre que eu tive que estudar bastante, né? Então, porque eu gosto de ter as coisas planejadas, mas não prontas. Parece esquisito isso, mas na minha cabeça acho que tem um pouco de sentido.
E o processo seletivo foi muito interessante, assim, foi um momento enriquecedor para minha vida. E ainda está sendo, estar na Equaliza é algo extraordinário, assim. Lá é, como o Daniel também disse, e eu reafirmo, eu antes da Equaliza e eu hoje tenho um abismo de diferença. Eu nunca imaginei que eu ia estar falando, mesmo que para turma de 20 pessoas, não imaginei que eu ia jamais estar falando, ou que algum dia eu ia vestir a camisa de uma empresa, estando no primeiro semestre. E eu acredito que eu tenho muito, 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 muito a desenvolver ainda. Mas foi basicamente isso, assim. Foi e está sendo um processo sensacional. Acho que o processo seletivo ainda continua. Os princípios dele, pelo menos, ao meu ver. Muito obrigada pela contribuição de vocês. E, gente, era isso que eu tinha preparado para hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês e eu me coloco à disposição para tirar alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. E também eu deixei aqui os contatos da Equaliza, né? O nosso LinkedIn, nosso Instagram, nosso Facebook e também o nosso e-mail, se vocês quiserem entrar em contato. E é isso, muito obrigada. Ok, Sabrina, obrigado. Obrigado pela tua contribuição. Não sei se os outros alunos que estão aí querem fazer alguma pergunta para a Sabrina, tirar alguma dúvida sobre o processo seletivo, sobre alguma coisa que vocês acharam interessante. Seria importante vocês aproveitarem para conversar um pouquinho também, né? A gente tem uns colegas que participaram também do processo seletivo, além da Carol e do Dani, o Vinícius, a Tuane, a Taliana, não sei se está aí. Querem falar alguma coisa? Aproveitem. Aproveita que a Sabrina sabe, né? Desculpa, Vinícius, eu te atrapalhei um pouco. Rapaz, eu concordo plenamente com o Daniel e com a Carol. Todo o processo foi muito assim de etapa, aí a gente cumpria as etapas, aí vinha as etapas, a gente se superava. Foi uma superação total, né? Minha, pelo menos. Cada oportunidade que a gente teve foi de muito conhecimento. E está sendo ainda, né? A gente está no processo de trainee ainda, mas a gente está acabando as rotatividades, agora é a última, das diretorias, e cada diretoria, não sei qual escolher, qual eu prefiro, na verdade todas eu prefiro, eu queria trabalhar em todas, mas acho que é um eterno trainee na Equaliza, sempre está aprendendo, e é um baita aprendizado. Eu concordo com o pessoal aí, acho que foi um grande aprendizado, o vídeo foi muito desafiador, não é simples, o vídeo foi muito desafiador, todo o processo de seleção foi bem edificante, assim, foi muito bem feito e bem edificante, e como o Vinícius falou, a gente ainda está recebendo muito aprendizado, fazendo muita troca com o pessoal da Equaliza, então a gente ainda está treinando, sabe? Ainda está com aquele processo todo de aprendizado, então foi bem, bem legal.